Estamos começando mais uma edição do Jornal da Bandeirantes. Gente, ao vivo também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, em live única aqui na manhã, hein? Com todos os programas para você acompanhar, deixar ligada e seguir acompanhando as principais notícias do dia desde o início da manhã. Essa história de contar mentira na eleição e não dizer exatamente quem é o autor da mentira não é nova. Isso aconteceu sempre, toda a vida. Uma estratégia um pouco suja das campanhas, vamos dizer a verdade, porque o ideal é que a gente tivesse um debate sobre o que é verdade, sobre aquilo que realmente interessa e sobre o que pensa cada candidato. Nós já trouxemos aqui ao longo da nossa análise desse período eleitoral que muitos candidatos escondem o que pretendem fazer, não dão com clareza todas as cartas e até mesmo pedem um cheque em branco, às vezes, com apenas realizações do passado, como se a gente pudesse espelhar o passado no futuro. O mundo mudou, as legislações são aperfeiçoadas e, claro, que algumas medidas já não podem mais ser tomadas como tinham sido no passado. Então, é preciso saber o que pensa para o futuro, o que pensa o governante que está se colocando aí à disposição da população para a eleição. Mas nesses tempos que estamos vivendo com as redes sociais e com a internet, hoje nós temos uma velocidade muito maior para a propagação dessas medidas, né? E principalmente dessas mentiras, que parece que a mentira corre mais rápido do que a verdade. Vocês não têm essa impressão, não? É aquela chamada fake news, né? Que vem, não se sabe de onde às vezes. Ela aparece e acaba sendo disseminada com uma velocidade muito maior do que a verdade em si. Nos últimos dias, quem acompanhou a propaganda no rádio ouviu o seguinte: o PT, na sua propaganda, disse que o próximo passo do Bolsonaro é acabar com o 13º e as férias do trabalhador. Algo que não foi trazido na campanha em nenhum momento. Aliás, em 2018, eu me lembro que o general Mourão mencionou essa história de rever o 13º, acabar com o 13º, quando era candidato a vice-presidente pelo presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, no mesmo dia, veio e disse o seguinte: olha, não existe a menor intenção de mexer com o 13º salário, hein? Então isso foi na outra campanha, lá em 2018. Agora não se aventou nada em relação a esse assunto, né? E, de contrapartida, a propaganda do partido do Bolsonaro, sem citar Lula, diz que o outro lado da campanha quer acabar com o Simples Nacional, programa de simplificação tributária que é voltado aí para as pequenas e médias empresas, o que, segundo a campanha do Bolsonaro, também é falso. Então, tem medida e tem termos de colocar essas questões aqui no debate nacional que acabam influenciando os eleitores e até mesmo confundindo alguns eleitores que ouvem aquilo como uma ameaça, no tom de ameaça, mas tomam como verdade para decidir o seu voto. O alarmismo econômico está na ordem do dia nessa reta final da campanha. E aqui é preciso lembrar a todos os eleitores, os 156 milhões de eleitores, cuidado com essas informações, cuidado com aquilo que parece uma aberração. Tem até trecho de candidato sendo tirado de contexto para ser colocado para propaganda eleitoral para confundir o eleitor. Existe esse jogo nas duas campanhas, esse submundo das campanhas que investe pesado nesse tipo de informação. E aí você acaba votando num candidato achando que o outro vai fazer algo prejudicial ali para o seu bolso e na verdade não é bem aquilo. Isso não é novo, isso está acontecendo. O que a gente chama atenção é uma velocidade muito mais rápida. Em nenhum momento aqui a cobrança é pela regulação desse tipo de discurso pela Justiça Eleitoral. O que já dissemos nesse programa aqui, que não está em conformidade com a nossa legislação. Não é a justiça que tem que dizer isso. São os próprios candidatos e as próprias campanhas que vão ter que investir cada vez mais em profissionais para responder rapidamente esses ataques e se posicionar, explicar exatamente a extensão das acusações que recebem. Infelizmente vai ter que ser assim, é esse jogo de peso e contrapeso e tomara que a informação verdadeira acabe chegando ao mesmo destinatário para que ninguém vote aí baseado nessas informações falsas que estão sendo disseminadas. 8h05, Cláudio Humberto chegando no Jornal Gente com destaque direto de Brasília. Tudo bem, Cláudio?